Com o time reserva, o Botafogo perdeu para o Madureira em Cariacica e é o 5º colocado do Cariocão. Tinha um tempinho que o Botafogo não perdia para o Madureira. Janeiro de 2020. O clube ainda nem tinha virado SAF. Terminou rebaixado naquela temporada. Botafogo está mais uma vez na Série B. Libertadores e Brasileirão eram sonhos distantes. Muita coisa mudou em 5 anos. O tempo passou e veio um novo clube. Atual campeão do Brasileirão, da Libertadores, um dos times mais temidos do Brasil. Mas não é que aconteceu de novo, gente? Infelizmente a gente perdeu, não foi o resultado que a gente queria. Os gols do Madureira saíram dessas situações de contra-ataque. A gente correu, se dedicou, começo de temporada. Eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento. Agora é descansar, esquecer o dia de hoje. Contra o Madureira, em Cariacica, o técnico interino Carlos Leiria escalou os reservas. Na primeira boa chance, Kaique tentou de primeira, mas Mota fez a defesa. Que a batida voltou! Patrick brigou no alto, tiro Fubá! Pouco depois, o goleiro voltou a aparecer. Bola lançada na área e Yarlen cabeceou. Tem sobra, Alex Telles pra cima do goleiro! Madureira foi mais efetivo. Saída errada do Botafogo e o Jefferson Vitor aproveitou para puxar o contra-ataque. A bola chegou no João Fubá, que cruzou para o Vagninho marcar de cabeça. O Bandeira deu impedimento, mas depois da revisão do VAR, o gol foi validado. Gol confirmado para o Madureira! Vagninho, professor, anota lá que é dele! O Botafogo voltou melhor do intervalo. O Patrick de Paula mandou raspando a trave. Perna esquerda pra fora! Madureira respondeu. Minho recebeu na área e finalizou. Bateu pra fora! O Botafogo continuou em busca do empate. O cuiabano cabeceou pra fora. Levantou, Cuiabano! O Kaique recebeu com liberdade, mas também perdeu. Que chance desperdiçada do garoto! O Igor Jesus entrou e antes de encostar na bola, tomou uma caneta do Caio Felipe. O pobre do Igor Jesus entrou no jogo, não tocou na bola e tomou uma caneta. Acontece. Aos 38, outro contra-ataque do Madureira. O Evandro disparou na lateral, invadiu a área e mandou no travessão. A bola sobrou para o Cauã Coutinho fechar a vitória. 2-0. Um belo gol pro Madureira ampliar o placar na reta final do jogo. Há 3 jogos para o fim da primeira fase, o Botafogo é o 5º colocado do Cariocão. Tá fora da zona de classificação para as semifinais. Ainda tem 2 clássicos pela frente, contra Flamengo e Vasco. E até agora não contratou um técnico. Um clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí. A gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E o nosso trabalho agora, neste momento, é preparar essa equipe para que ela possa crescer realmente ao longo da temporada. E o clássico contra o Flamengo é quarta-feira agora. O Botafogo está em 5º lugar e precisa vencer para entrar na zona de classificação para as semifinais. Fala pessoal, beleza? Tô aqui interrompendo rapidinho. Acabou de assistir o Globo Esporte, de hoje, sobre o Fogão. Vamos falar aqui sobre como você pode ajudar o canal, tá? Já volto o react aqui. Deixa o like pro YouTube entender, pro algoritmo entender que esse conteúdo é bom e mandar para mais botafoguenses, mais alvinegros que podem gostar do conteúdo e fazer parte aqui da família como nós. Comenta o que você tá achando do Botafogo, do Textor, a atuação dele nesse começo de ano. Tá satisfatória? Tá abaixo do esperado? Como é que tá? O que você tá achando? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tá pingando aqui todos os dias sobre o Botafogo no canal. Compartilhe o link com amigos que não conhecem ainda do nosso trabalho, tá? E tem as formas de ajudar o canal, que são grátis, já falei, e tem as pagas. Temos 4 planos de membros. Temos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, né? Cabe todos os bolsos, tem para todos os gostos. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e o fluxo de trabalho intenso que a gente faz todos os dias com muito conteúdo sobre o Fogão. Somos o canal no mundo
que mais posta horas de conteúdo sobre o Botafogo por dia. Então, é difícil de fazer, dá trabalho, é caro, dê essa moral pra gente, tamo junto sempre. Vamos partir para mais reacts aqui e no final do vídeo a gente conversa de novo. Aí o Botafogo, hein, jogando lá no Kleber Andrade. O pessoal tava bravo, hein? Calor também. Um calorzinho daqueles e o Madureira conseguindo vencer o Botafogo, que ainda nessa confusão de início de temporada, né, Marra? Sim. E o problema é que tem sido mais confuso do que o Botafogo esperava, né? Ok, perdeu o jogo, tudo, mas quando você perde o jogo, o torcedor acaba somando outras situações. Como, por exemplo, a que incomoda mais, que é a situação do técnico, né? De planejamento. E eu até entendo o planejamento, o time não estar 100%, o time não poder jogar com todos os 11 jogadores, porque também foi o time que mais demorou a sair de férias. Só que você começa a somar essas coisas e ainda não tem o resultado. Vai piorando. Nossa, esse daí saiu lá de daí. Olha o Léo Link, que esquisito, cara. A bola acabou de desviar lá. A bola acabou desviando, ele ficou 2 passos à frente e aí no rebote o lateral do Madureira fez o gol. É muito estranha a jogada. Agora a gente passa para o Campeonato Carioca e um time que nas 2 últimas temporadas, justamente, né? Usou esse então voltou de férias depois. Ainda tem isso. Né? Vai poupar, gente. Não tem técnico. Não tem técnico. No ano passado, estamos falando do Botafogo, disputou o Mundial, teve mais uma viagem para fazer, né? Ainda não escolheu o seu treinador para essa temporada. Teve uma janela agitada, né? Com muitas saídas. Tá tendo, né? Tá em andamento. Saiu quantidade e saiu qualidade, né? Porque entre os que se foram estão Luiz Henrique e Almada, os caras que mudaram o nível do Botafogo no ano passado. Jogadores fundamentais no banco. E ontem, por exemplo, esse exemplo. Esse exemplo é bom. O único titular ontem que começou a partida foi o Alex Telles. E os reservas do Botafogo atualmente são muito piores do que os reservas do Botafogo do ano passado. Estão chegando jogadores para compor elenco, esse elenco do Botafogo não está fechado, mas até agora, quando o Botafogo precisa apelar para o banco, seja durante os jogos, aconteceu na Supercopa, por exemplo, quando o Botafogo precisou mudar o time no segundo tempo, não tinha quase nada para fazer, e seja quando começa a partida com esses jogadores, como foi o caso ontem. Mas uma partida muito fraca do Botafogo. Assim, eu acho que se a gente for pensar o que é esse início de ano do Botafogo em termos de planejamento, é para o torcedor ficar preocupado. E vai além da questão de usar o time reserva de estadual, né? Eu estou propondo aqui um raciocínio à frente. Um raciocínio lá, pensando em primeira rodada de fase de grupos de Libertadores, primeira rodada de Brasileirão. Esquece até a Recopa Sul-Americana, porque essa está chegando também, pelo visto até lá não vai ter nenhuma grande novidade, não. O Botafogo começa... Semana que vem tem jogo da Recopa. Pois é, já tem quinta-feira, dia 20. Botafogo vira o ano com um discurso de renovar o elenco, porque os jogadores que eram reservas foram contratados à época para serem titulares, recebiam salários de titulares, e na visão do Botafogo, esses jogadores não disputariam posição, né? Não seriam jogadores ali que pudessem ser uma sombra. Eu discordo de alguns casos, né? Eu acho, por exemplo, que o Tiquinho poderia disputar a posição com o Igor Jesus, com toda tranquilidade. Eu acho, por exemplo, que o Eduardo poderia disputar uma posição, sim, principalmente com a saída de jogadores importantes. Mas, enfim, é um diagnóstico interno do Botafogo, a gente respeita. A partir daí, que esses jogadores saem, não só esses dois, mas alguns outros, como o Rafael, que se aposentou, como o Marçal, que saiu, como o Adrielson, que voltou pro Lyon, você precisa repor essas saídas. E o movimento que o Botafogo tem feito, tem até movimentos interessantes, jogadores que são bons jogadores, mas que talvez não cheguem ao Botafogo ali com aquele lastro que você olha, esse cara pode colocar a qualquer momento que ele vai dar a resposta. Como era com o Marçal, como era com o Tiquinho. Marçal jogou de zagueiro, por exemplo. Júnior Santos, reserva no passado. Júnior Santos, muito bem lembrado, estava até me fugindo dele aqui. Ontem, por exemplo, o Tiquinho foi titular do Santos. Isso. O Eduardo entrou no jogo do Cruzeiro. O Júnior Santos só não jogou porque estava suspenso. Né? Então, assim, são vários nomes que estavam no elenco, como você bem lembrou, poderiam estar em campo hoje, que podem ser alternativas em jogos ali, em grandes jogos, para o segundo tempo das partidas, sem contar as ausências de Almada e Luiz Henrique. E aí, para mim, tem a cereja do bolo, que é o principal, que é a ausência de um treinador. Esse papo de que, se apresentou depois, a gente está vendo o mercado com calma. De fato, o Botafogo foi no André Jardine, recebeu uma negativa, sondou outros nomes, não sei se chegou a fazer a proposta de fato, a informação que a gente tem que foi no Jardine e alguns outros nomes. Mas esse papo de que tem esse contexto,
não desce para mim. Não cola para mim, não. O Botafogo já sabia que o Arthur Jorge não seria técnico do time do 25 na viagem de volta do Catar. Já se sabia disso internamente. A gente está falando, gente, de segunda semana de dezembro. Né? São 2 meses. 2 meses para você achar um treinador, me desculpa. Tá faltando um pouquinho mais ali de agilidade, né? Focar mais nisso. Não sei por quem está sendo conduzido isso, se é só pelo Textor, se é pela parte do scout, se é pelo Tairo Arruda, que é o senhor do clube. Centraliza muito. Então, gente, vamos tentar agilizar isso, porque não vai ser todo ano que vai acontecer o que aconteceu ano passado. Chegar a quantidade de jogadores que chegaram, eles darem certo juntos e o treinador encaixar rapidamente uma forma de jogar. 2 problemas centrais. Um é esse do treinador, que a minha sensação é de que o Botafogo tá achando que a exceção vai ser regra, e a exceção no sentido, eu acho que o Botafogo tem condições de contratar um bom treinador, está demorando demais, claro, mas a adaptação do Arthur Jorge foi basicamente imediata. Exatamente. Eu lembro do primeiro jogo na altitude, o Botafogo jogou mal, estreia do Arthur Jorge contra a LDU, mas você já via que tinha alguma coisa. No terceiro jogo o time estava bem. Entendeu? Aí teve ainda parada para o campeonato, que a gente espera que não aconteça por causa da enchente no Rio Grande do Sul no ano passado. O Arthur Jorge teve tempo para treinar, mas tem um segundo ponto que está acabando o tempo para resolver, que é essa carência de opções no elenco. Faltam 18 dias para fechar a janela, 28 de fevereiro. O Botafogo, eu acho que conseguiu repor bem saídas no setor defensivo. O Léo Link para o lugar do Gatito, o Jair e o David Ricardo ali para a defesa para o lugar do Adrielson, que saiu. Na lateral esquerda você já tinha o Alex Telles e o Cuiabano, saíram o Hugo e o Marçal, mas eu acho que está ok. No próprio início ali de meio campo, o Danilo Barbosa e o Alan, acho que dão conta do recado, como reservas do Gregory e do Marlon. Mas do meio para frente, as reposições que estão chegando... O Arthur veio para ser o titular ali do lugar do Luiz Henrique, acho um jogador talvez 2 degraus abaixo do Luiz Henrique, apesar de ser um bom jogador, gosto do Arthur, mas o Luiz Henrique foi o melhor jogador da América do Sul no ano passado. E o restante, até o que a gente está vendo de negociação, por exemplo, esse fim de semana surgiram os nomes do Mosqueira e do Nathan Fernandes. O Mosqueira é um jogador que tem uma saúde impressionante, não para de correr nunca, mas tecnicamente é um jogador que tem muita dificuldade. Não foi titular do Bragantino durante um tempo. O Nathan Fernandes, que surgiu bem em 2023, vem de um 2024 fraco, não conseguiu ser a primeira opção do banco Renato, do Grêmio não ali. Relacionava ele. Perdeu o Roleiser pro Santos. Está chegando provavelmente o Santiago Rodrigues do New York City, que é um cara que chega com uma incógnita também. A questão do treinador está atrasada, é um problema, mas pode ser resolvido. Vai lá, chega um cara semana que vem, daqui a 2 meses o time está bem. Não vai ser imediato como foi o Arthur Jorge. Agora, a reposição de elenco está acabando o tempo e eu não estou vendo muito como o Botafogo resolver. O elenco do Botafogo, e o Textor promete no ano passado, vamos vender muito e comprar ainda mais. E tem uma entrevista, uma coletiva que ele dá lá em Lyon, que para explicar as questões financeiras lá, que ele diz, o Botafogo vai ser ainda mais forte no ano que vem. Tem essa frase do Textor falando sobre 2025. Até agora, o elenco do primeiro semestre do Botafogo, e não tem nenhuma pinta de que isso vai mudar até 28 de fevereiro, quando fechar a janela, o elenco do primeiro semestre de 2025 do Botafogo é claramente inferior ao elenco de 2024. Totalmente, toda certeza. E se a gente olhar também o que tem pela frente, né? A cobrança aumenta. Porque quarta-feira tem clássico com o Flamengo. Sim. Ok, vai voltar o time titular. O Botafogo pode vencer o Flamengo. Aliás, se o Botafogo vencer o Flamengo, é um jogo atrasado, o Botafogo vira vice-líder do Campeonato Carioca, né? Pra gente ver como é que o campeonato tá doido. O Botafogo tá fora do G4 hoje, tem muito time próximo ali, pontuação próxima, mas se vencer, vira vice-líder. É que os movimentos foram meio paralelos, né? Os 4 grandes começaram sem os seus titulares e tal, perderam jogos. Né? O Botafogo foi o último a estrear os titulares, né? O elenco principal foi, acho que na 5ª rodada, enquanto Vasco, Fluminense e Flamengo estrearam. Vasco e Fluminense 2 rodadas antes, Flamengo 1 rodada antes. E ontem voltaram os reservas. Aliás, a gente tem o atual treinador, né, o Carlos Leiria, falando justamente sobre a responsabilidade por esse planejamento de começo de temporada. Nós planejamos bastante essa pré-temporada, porque não é uma situação simples. É basicamente isso aí, conseguir gerar tempo para que a gente possa, de fato, treinar. E é o que a gente precisa nesse momento da temporada, treinar os nossos jogadores e, como eu falei, sempre buscando desempenho e resultado. O torcedor ele é movido pela paixão e com certeza quando o resultado ele é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer.
E eu, como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho. Assume a responsabilidade, mas a gente precisa também contextualizar, né? Assume a responsabilidade diante de que situação? Né? O Leiria faz um trabalho fraco até agora, não tem muito como discutir isso. Não conseguiu nem aproveitar a memória, ele usa a palavra memória. A gente falou várias vezes aqui em programas, será que o Botafogo, quando estrear com a equipe titular, vai ter a memória do ano passado? E aí, o primeiro indício contra o Fluminense foi bom. O Botafogo faz um bom jogo contra o Fluminense e o Botafogo só piorou desde então, seja com titulares, seja com reservas. Coutinho falou, o Botafogo pode ganhar do Flamengo? Pode, mas o Botafogo escapou de ser goleado pelo Flamengo 8 dias atrás. Né? Que não dá indício que isso vai acontecer, né, Luciano? Ele pode. O Botafogo tem os jogadores que possam fazer isso, e a gente sabe que clássico costuma igualar as coisas. Mas o indício que a gente tem é de um time que, o Flamengo, por exemplo, não jogou bem contra o Fluminense sábado, mas tem uma régua de atuação melhor do que o Botafogo. 4 dias depois do Flamengo, o Botafogo vai lá num gramado muito ruim, de Moça Bonita, com os titulares, faz um jogo muito fraco contra o Nova Iguaçu, perde jogadores, ganha ali aos 45 do segundo tempo, mas perde o Arthur, perde o Bastos, o Vitinho fica jogando o segundo tempo inteiro no sacrifício, lateral direito, o John não pode bater tiro de meta porque está sentindo. A situação recente do Botafogo uma atuação, foi atropelado pelo Flamengo na Supercopa, jogou mal com os titulares, bem mal com os titulares, contra o Nova Iguaçu, e ontem bem mal com os reservas contra o Madureira. E só para usar aqui um comportamento aqui de avaliação que a gente usou com o Corinthians, né? É bom ficar de olho na situação do Botafogo financeiramente falando, né? Porque você bem lembrou, falou das entrevistas do Textor, eu lembro de ter conversado com o Tair Arruda no gramado do Newton Santos depois do Botafogo de São Paulo, última rodada do título brasileiro, e ele garantiu que, conversei com o Textor, a gente vai aumentar o investimento. E até o momento isso não tem acontecido. É claro que a gente tem que esperar as outras janelas da temporada, entender o que vai ser feito até o meio do ano, pelo menos, né? Para entender. Mas dobrar a aposta em relação ao ano passado, naquilo que foi feito que deu muito certo, eu acho um tanto quanto arriscado. O Botafogo faz parte de uma holding de clubes, o torcedor não gosta desse papo, mas é a verdade. Essa é a realidade. Um desses clubes está em grave crise financeira. Ameaça de rebaixamento. E a gente sabe bem, né, Luciano, como o Textor ele trabalha na questão financeira dos clubes. Vou dar um exemplo aqui. O Botafogo vai contabilizar o investimento do Jefinho. Jogador que nem entra em campo, nem é relacionado. Que nem entra em campo e custou caro. 5,3 milhões de euros. Vai contabilizar isso como um grande investimento? Porque aí é pegar o torcedor e querer fazer de bobo. Não está certo isso. Investimento é jogador que não pertence à holding. O Jefinho não deu nenhum indício no ano passado de que merecia ser comprado por 5,3 milhões de euros. Ele foi para resolver um problema do Lyon. Ele foi comprado só por isso. E aí, só para uma diferença que eu acho fundamental em relação, por exemplo, a Corinthians e Palmeiras, que a gente já citou hoje aqui. Jogar, não dar valor ao estadual, seja ele qual for, justo. O Botafogo está na primeira prateleira do futebol brasileiro hoje, atual campeão brasileiro da Libertadores. O que o estadual é? Pré-temporada, preparação, como diz o Abel em todas as coletivas. A pré-temporada do Botafogo no dia 10 de fevereiro não existe. Não existe. O Botafogo, a pré-temporada foi jogada fora. Até agora foi jogada fora. Pode começar aí até... E o brasileiro começa mais cedo, sempre lembrando, 29 de março. Falta 1 mês e meio para começar o Campeonato Brasileiro e o Botafogo não fez pré-temporada. O que foi feito até agora, nada vai ser aproveitado. Em termos de resultados, como vocês disseram, né, o Botafogo, se vencer o Flamengo no jogo a menos que tem, vira vice-líder do campeonato. Vira? Então, assim... Só não vira se o Vasco vencer hoje, né? Que o Vasco joga contra o Sampaio Correia. É verdade, o Vasco tem jogo hoje. A gente está desconsiderando o Vasco e Sampaio Correia, jogo que falta hoje. Quarta-feira, todo mundo vai ter o mesmo número de jogos. Né? No momento, Vasco, Sampaio Correia, Flamengo e Botafogo tem um jogo a menos. O Vasco e Sampaio Correia se enfrentam hoje, Flamengo e Botafogo na quarta. O resumo dessa ópera é que o Botafogo está na briga, sim, não é? Sim, boas condições. O preço não é uma que o Botafogo está pagando, resultado. em termos técnicos, é desastroso. Mas o preço não se paga agora. A gente está falando de desempenho, velho. O preço se paga ao longo do ano. A gente está falando de desempenho e projetando preparação. Aquilo que está sendo feito que, pelo menos na nossa concepção, não está sendo bem feito. Em termos de situação de tabela, a situação incômoda mesmo é a do Fluminense, né? Muito difícil o Fluminense classificar. Essa aqui, nesse momento, está realmente complicada. E sempre. Mentira, nem me lembro. Então é isso. Fluminense, hoje... Empate, torcer pelo até empate. Depende só de si. Mas é melhor dar uma secada, Bigode. Tem que torcer pelo empate, é o melhor resultado do Fluminense. Pelo empate.
Porque se o Vasco ganha, o Vasco dispara. Se o Sampaio ganha, o Sampaio dispara. Bom, mas que legal ficou nesse campeonato. Que legal ficou. Não, ficou muito legal. Gostei. Mesmo que a gente viu poucas vezes jogos maravilhosos, mas com relação a essa disputa, quem classifica e não classifica, é um dos melhores dos últimos anos. A gente vai ter que falar aqui sobre esse negócio do Botafogo não ter treinador ainda, hein? Ontem o Bocão ficou aqui tentando... O Duarte trouxe bons pontos. Sérgio Maurício, que é botafoguense assumido, trouxe bons pontos. Xerife, Fernandão. Eu acho que pode se estar criando um mito aí de John Textor que, de repente, pode ficar tarde... palavras do Duarte, pro Mundial. A gente não sabe nem quem vem ainda. Enfim, porque o que importa é o Mundial. Não é não, porque os caras correram pra caramba pra vencer o Fluminense. O Fluminense mesmo. Comemoraram. Ontem o Fernandão trouxe, o Thiago Carvalho trouxe pra gente. Marlon Freitas estava no banco desesperado, dando instrução, porque jogador quer ganhar. Dirigente que tá no ar-condicionado, você, torcedor que não aceita perder, fala, não liga. O jogador, quem corre, liga sim. Liga sim porque é competidor, quer competir. Vamos falar de Glorioso? Grande atuação do Mota, goleiro do Madureira. Grande atuação do Mota. Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Carioca. E quem conta tudo pra ele, pra gente, é ele, que entrou ontem. Como é que chama quando é essas entradas assim pra jogo? Entrou ao vivo? Entrou ao vivo, uma passagem. Um link. Um link. Com os cabelos tudo pro alto, tomou uns guichos nas... de água. Cuidado com esse negócio. Saiu todo descabelado, mas trouxe todas as informações com muita precisão. Thiago Carvalho. Uma viagem para esquecer. Em Cariacica, no Espírito Santo, o Botafogo recebeu Madureira pelo Campeonato Carioca. A ideia era aproximar os torcedores capixabas do time, mas a relação ficou estremecida. O torcedor ele é movido pela paixão e com certeza quando o resultado ele é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Os protestos começaram desde a escalação. O treinador interino optou por mandar um time totalmente alternativo. Alex Telles foi o único dos considerados principais a começar jogando. É normal o torcedor estar chateado, a gente também tá, porque o Botafogo costumou vencer, costumou estar sempre fazendo um grande volume de jogo. O calor não é desculpa, o campo não é desculpa, a bola não é desculpa, é responsabilidade toda nossa. Os alvinegros até criaram algumas chances com o Patrick de Paula, Kaique após esse passe de Matheus Ponte e a Alex Telles de falta. Mota também fez boas defesas para manter o 0 no placar. E depois de muito se defender, o Madureira foi fatal no ataque. Vaguinho subiu mais alto para balançar a rede. O lance chegou a ser revisado antes de confirmar o gol. 1-0. Botafogo foi sob vaias para o intervalo e voltou com substituições. Patrick de Paula cobrou falta com perigo. Kaique teve duas chances importantes. A primeira bateu para fora. Na segunda foi derrubado e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir. Mesmo com a entrada de Igor Jesus, o empate não aconteceu. E já no final da partida, o Madureira ampliou. Ela pegou na trave, o toque de cabeça. Você tá louco? Gol! A equipe precisava desse ponto. Corremos atrás, treinamos, se dedicando. E hoje fui feliz e fiz o gol ali no finalzinho. O segundo gol garantiu os 3 pontos para o Madureira, que agora chega a 12 na tabela e volta a sonhar com a classificação para as semifinais. Já o torcedor do Botafogo vaiou a equipe e deixou o estádio mais cedo. E eu, como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho. Agora o Botafogo volta a campo na quarta, quando tem o Flamengo pela frente, para tentar manter viva a chance de classificação. O clássico por si só ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar num estado de concentração ainda maior.
principalmente vindo de uma derrota para um rival. E, óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado. Bigode, torcedor botafoguense, torcedor raiz, né? O cara que quer ganhar mesmo, que não tem essa. O cara que foi acostumado a ver o avô, a avó, o pai e a mãe ir pro Maracanã com a família, que viu o Campeonato Carioca, que tem essa memória afetiva do Campeonato Carioca. Torcedor de verdade, né? Não, porque tem em todos os times. Aquele cara, se meu time ganhou, presta, meu time não ganhou, não presta, né? Ontem eu vi o cara, como é que a gente chama ele? Kiko, né? Agora é mais Zé Kiko. Na internet, torcedor do Chiefs, falou, mas não ganhou porque a Taylor Swift, então ninguém liga. Pô, tomou-lhe uma porrada, uma sapatada do Eagles, não viu nem a cor da bola. Bizarro. O Hunt pegou os caras e botou no bolso. Verdade, Fernandão. Então assim, o cara que gosta, que quer ganhar, o cara que guarda a vida, do desafio, competidor, ele tá chateado com o time do Botafogo. E não é com a opção de botar o time misto, não, porque aí é uma decisão deles. Mas como bem trouxe o Thiago ontem, durante a transmissão, o próprio banco do Botafogo, alguns jogadores titulares, um pouco incomodados com a falta até de atitude. Porque o Madureira é um bom time, mas os moleques estão representando a camisa do Botafogo. Não foi só parte técnica, o Madureira não foi supremo no jogo de ontem. O Botafogo perdeu jogando bola. O Bota fez boas defesas, mas o fato, Bigode, é que perdeu e mais um ano pode ser que fique de fora do mata-mata do Carioca. GV, boa tarde a você, Nandão. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Sobre o jogo de ontem, acho que eu concordo com o que você falou. O Botafogo tentou jogar, mas se a gente parar para observar, os 2 gols do Madureira são gols de roubada de bola, transição, contra-ataque. E tá mais ligado no jogo, né? Com certeza. E isso, assim, a estratégia do Madureira funcionou muito mais do que a estratégia do Botafogo. E isso tem sido comum nesse campeonato estadual. As estratégias dos adversários do Botafogo têm sobressaído em relação à do time do Botafogo. Exceção o clássico contra o Fluminense, que o Botafogo até que foi bem, mas também com os principais jogadores. Eu acho, GV, que o torcedor é engraçado, porque no início do ano, logo que iniciou a temporada, eu falei aqui, o Botafogo precisa de um treinador porque em fevereiro o Botafogo tem a Supercopa, porque em fevereiro o Botafogo tem a Recopa. Não, mas são títulos que, beleza, não é um Campeonato Brasileiro, não é uma Libertadores, não é um Mundial, não é uma Copa do Brasil. Beleza. O Botafogo tem Supercopa? Não. O Botafogo tem Recopa? Não. Pelo menos desse molde atual. Não. Não tem Recopa. Qual foi o último Carioca do Botafogo? 2017, talvez, o 18. Quase 10 anos atrás, 7 anos atrás. E aí eu vejo muita galera falar assim, lá, já tá querendo criar crise, tá querendo falar que, não tem treinador, as coisas não vão acontecer. Não é isso. Não é isso, pelo contrário. A gente está tentando alertar, e aí eu vou falar a minha opinião. A ausência de um treinador efetivo faz muita diferença. Até porque não tem garantia que o que vier vai dar certo em um mês. Perfeito. Deu certo com o Arthur Jorge, maravilha. Mas e agora? E se não der certo? E se chegar em abril, ele trouxer o Roberto Mantini e o Roberto Mantini durar 3 meses? Então, eu acho que o torcedor ele tem que... É claro que ele é passional, ele vai sempre tentar ver as coisas boas onde existem coisas ruins também. E isso é natural, é normal, mas virou uma acontece. questão de ego, Bigode. Não, e virou uma coisa aceitar de assumir que tá errado, porque ele não quer aceitar, porque o time dele não pode ter erro. Isso é loucura. Cara, tá evidente. Esse Botafogo de 2025 é um Botafogo sem identidade. É um Botafogo sem intensidade. É um Botafogo sem organização. E eu não tô aqui querendo criar crise, pelo amor de Deus. Até porque você não joga, né? E eu tô falando que eu tô chuta. vendo. Eu tô falando que eu tô assistindo dentro dos jogos. Então você pode ficar incomodado. Olha lá, a Fla Press, não sei o que, Press, sempre contra o Botafogo. E vai continuar incomodado, mas aí porque você vai continuar falando. Isso aí, meu amigo, você vai criar esse problema pra você. Porque pra mim, eu falo o que eu vejo. Toma. E o que eu estou vendo nesse momento é um Botafogo extremamente frágil. E eu acho que isso passa muito pela falta de um treinador efetivo. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Quem vai vir ou não, eu não sei. Mas o Botafogo, no meu ponto de vista, já deveria ter um treinador. Eu confio plenamente no John Textor, até pelo que ele vem fazendo esses anos no Botafogo. O Botafogo tem tido bons times, o Botafogo tem brigado por títulos,
Mas isso não faz com que eu não vá criticar o John Textor. E se você em casa, você acha que a gente não tem que criticar o John Textor só porque o Botafogo ganhou o Libertadores brasileiro, aí é melhor realmente mudar de canal, porque a gente não vai passar pano por uma coisa que a gente está vendo que está muito ruim. Está muito abaixo da crítica. Fernandão, quero a sua opinião sobre exatamente isso, sobre o fato do Botafogo, no dia 10 de fevereiro, a 9 dias do primeiro jogo contra o Racing em Alvejaneda, pela Recopa Sul-Americana. Se ele está a 9 do jogo de ida, ele está a 16 do jogo de volta, exatamente, que será no Newton Santos, que é um super título, um título internacional, né, que todo mundo valoriza muito. Você vê que Flamengo, os últimos times que ganharam, usam, inclusive, na sua lista de troféus. Eu queria a sua opinião sobre isso, Fernando. GV, boa tarde pra galera de casa, você. Cara, vou repetir uma coisa que já falei algumas vezes. O cemitério dos perdedores é silencioso. O Botafogo só lembra do Arthur, mas de todos os anteriores que não deram certo. Começou com o Thiago Nunes. Passaram o Bruno Lage, Caçapa ainda deu, né? O Caçapa mais ou menos. Depois, tem dois extremos, né? O Luiz Castro e o Arthur Jorge. Dentro desse inteirinho aconteceu muita coisa e que o botafoguense acaba esquecendo. O Flavinho foi muito bem em que, por mais que o Botafogo tenha vencido a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tá bom, não precisa ganhar mais nada. Se manter vencendo é muito mais difícil do que vencer a primeira vez. E uma coisa interessante é que a falta de liderança, ela faz mal para todo o ambiente. O jogador, eu já fui atleta, Getúlio Vargas também, a gente entende que o jogador, quando tem liderança dentro do vestiário, quando ele não vê o seu líder, quando não vê o cara tentando organizar a sua equipe, quando as coisas não dão certo, porque o jogador ele tenta se organizar dentro do campo. Ele vê que não está bem, mas tem hora que ele não consegue ter uma visão da que o treinador teria pela experiência, por tudo que o treinador consegue passar. E acaba que o Leiria está pagando um preço que, é óbvio, ele está ali, ele é profissional, tem que arcar com as consequências, mas que não é dele. A falta de pulso do Textor em relação a tomar uma decisão, porque tudo na vida é decisão, já vê? E não decidir também é uma decisão. Só que normalmente os custos são bem mais caros do que decidir e errar. E aí o tempo passando, e o tempo é uma coisa que você não tem como voltar atrás. Cada dia que o Botafogo está sem treinador, é um dia a menos que o futuro treinador vai ter para treinar o time. E 9 dias, amanhã serão 8, depois serão 7. E o Botafogo precisa para ontem encontrar o treinador para tentar, no mínimo, chegar próximo do que fez ano passado. Com a gente, porra, você pode não ter jogado futebol profissionalmente, você que está em casa. Mas você já jogou pelada. Ou você vive futebol há algum tempo. É impossível. Hoje faltam 9, amanhã faltam 8. Se chegar amanhã, um treinador vai se apresentar, aí vai ter 7. Em 7 dias, para enfrentar um Racing que ganhou do Boca, fora de casa ontem, jogando muita bola, até porque o Campeonato Argentino está na reta final, agora entrando na reta final, porque segue o calendário da Europa, enquanto o nosso está começando. Pode ser que o Botafogo dê 2 porradas, pode. Mas é muito difícil ter um treinador para botar, como a gente brinca, aqui o dedo do treinador para esse primeiro jogo em Alvejaneda. É difícil. E ainda mais quando são 2 jogos. Se fosse um jogo só, podia ser roleta russa. Vai lá e se defende, leva faz pro o pênalti, gol, acabou, ganhou o título. Mas não, são 2 jogos. E vai ter um jogo lá. Jogo não, e o difícil Racing de se está num jogar. momento bom. GV, na minha opinião, o Racing podia estar num momento maravilhoso. Se o Botafogo estivesse dentro de um momento pelo menos razoável, porque não está nem razoável o Botafogo. E a gente tem que entender que o problema não é o Botafogo. É uma série de decisões, muitas das vezes não tomadas, que estão levando o Botafogo a esse momento difícil. Porque, o Carioca não serve. O Carioca não serve, a Supercopa do Brasil não servia. A Copa Sul-Americana não serve. A Copa Sul-Americana não serve. A Copa do Brasil não serve. Só serve a Libertadores e Brasileiro e o Mundial, né? Então tem que fazer uma reflexão, uma meia-culpa e ver, será que a decisão de não decidir está correta? Escolhe o treinador. Eu acho que o próprio torcedor está dando uma tolerância muito grande, está tendo com o Textor pelos títulos do ano passado. Mas a gente tem que saber, gente, o que é certo, errado é errado. O Textor ajudou muito o Botafogo e etc. É um grande dirigente, a gente sabe que é. Mas o Botafogo é muito maior do que ele. Tanto é que agora, ontem o Duarte, que cobre pelo jornal Record de Portugal, faz futebol internacional, também está sempre de olho na Europa. Ele falou, a impressão que a galera da Europa tem, e aí é uma percepção que a gente não tem, porque a gente está aqui, até tem, é que hoje ele está mais preocupado em salvar o Lyon, que está cheio de problema,
O Crystal Palace tá cheio de problema. E o Botafogo, como ele tá com uma gordurinha, que ele ganhou 2 títulos gigantes, ele, peraí que eu vou apagar aquele incêndio. Porque lá tá incêndio, aqui ainda não tá incêndio. Não, aqui tá uma situação ruim. Porque a gente quer ver o Botafogo com o treinador. A gente quer ver o Botafogo pegar o... Tu acha que a gente quer perder pro argentino? Tomar 2 lambadas de argentino? Duvido. E outra, GV, eu vejo muita justificativa da galera. Mas o Carioca, o Botafogo tá usando como pré-temporada. Eu aceito essa justificativa. Então eu só queria evoluir nesse assunto. Geralmente a pré-temporada é a preparação para a temporada. O que dá para salvar desse Botafogo até agora? Absolutamente nada. E que pré-temporada é essa? Por que já não tem um treinador que já está trabalhando durante a pré-temporada? E seja dentro do Campeonato Carioca. Então, assim, eu entendo que deu certo no ano passado. Eu entendo que o Textor, ele tem sim pode ter outras situações aí que ele priorize. Mas não dá pra gente chegar aqui e falar, não, tá tudo certo. Tá lindo. Tá tudo tranquilo. Tá perdendo ali, mas daqui a pouco vai começar a ganhar. Porque o horizonte que a gente vê hoje não é um horizonte positivo. É claro, pode chegar o Roberto Mantini, o Joãozinho da padaria e dá tudo certo. O Botafogo pode ganhar tudo de novo. Mas hoje, nesse momento, é impossível o torcedor do Botafogo estar satisfeito. É impossível. E o setor de scout do Botafogo, é bom falar isso também, tem todo o mérito por tudo que vem fazendo desde a chegada da SAF, o Alessandro Brito, um trabalho maravilhoso. Só que é bom a gente entender também que o tempo está passando. A falta de um treinador, e também a galera tem falado muito dos jogadores que saíram, do Almada e do Luiz Henrique. Só que não foram só esses 2 que saíram. Se esqueceram que o Adrielson foi de suma importância no ano passado. Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores. O Júnior Santos foi um dos caras que conseguiu levar o Botafogo até a fase de grupos da Libertadores. Tiquinho foi pro Santos. Tiquinho. O Botafogo teve umas saídas importantíssimas, não só de 2 titulares que... O próprio Rafael, lateral, que teve lesão, mas é um cara importante para vestiário, é um cara importante pro dia a dia. E aí, essa reposição também está sendo um pouco lenta, até para esse entrosamento dos jogadores. A gente viu o banco do Botafogo ontem com os jogadores titulares, mas eu percebi, é uma coisa minha, ninguém me disse nada, que eles estavam ali porque tinham que estar, porque não tinham a pretensão de entrar no jogo, estavam sendo poupados para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, que é um jogo importantíssimo para o Botafogo também. Mas esse do Madureira era um jogo também que o Botafogo precisava, no mínimo, empatar o jogo. E a gente não quer tirar aqui o mérito do Madureira, que jogou muito bem. Pô, esse menino Wagninho mereceu ganhar o jogo, que fez esse gol, o primeiro gol de cabeça, fez um jogo maravilhoso. A saída do Marcelo lesionado acabou até sendo favorável pro Madureira, que empurrou o Wagninho um pouco mais para frente, deixou esse menino mais perto do gol, ele acabou fazendo o gol e participando de muitas jogadas interessantes. É bom a gente deixar claro aqui que o Botafogo perdeu para o Madureira, que fez um bom jogo, mas o Botafogo também não conseguiu ser um Botafogo construtor e perigoso para o Madureira durante boa parte da partida. Só teve a bola mais do que o Madureira. Só para lembrar que amanhã, às 17 horas, teremos ele, que eu acabei de citar, o Rafael, um dos gêmeos, latera no nosso Super Mundo de GV Superbet, 17 horas, para falar muito de Botafogo, desse momento do Botafogo. Quero saber do Arthur Jorge, o que aconteceu naquele ano lá que o Botafogo perdeu o título e, óbvio, no ano passado, que foi um ano brilhante para o Fogão. Ô, GV, e assim, a gente está trazendo aqui a nossa visão do momento do Botafogo, que é ruim, não dá para dizer que não é, mas vamos ver o outro lado também. Nada melhor que um clássico para mudar. E muda o ambiente. toda a atmosfera. Muda tudo. Se ganhar o Flamengo quarta-feira, muda tudo. Infelizmente. Porque às vezes a vitória, ela esconde muita coisa que não está sendo feita. Mas aí é o provérbio chinês. Pode ser sorte, pode ser azar. Pode esconder e dar ruim no campeonato, ou pode perder e falar, cara, agora é a hora de sacudir. Agora vamos usar isso como porque trampolim. Se for contratar na quinta, vão faltar 5 dias pro jogo. Enfim, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Dá aquela moral, se inscreve lá no YouTube. Só você botar lá Mundo GV, se inscreve que amanhã tem o Rafael com a gente às 17 horas. Então, rapaziada, a minha opinião é que tá atrasadíssimo o planejamento, se é que ele existe, tá? Se é que ele existe. O Racing, como bem falou o GV, ganhou de 2-0 o Boca Juniors. O Racing está jogando desde o ano passado, quase sem parar. A temporada lá, como bem falou, não é igual a nossa que inicia em janeiro, né? Eles estão aí jogando, estão com ritmo de jogo. Nós não estamos, aí estamos recuperando o ritmo de jogo. O grande perigo da gente tomar uma porrada pro Flamengo quarta-feira e também uma porrada pro Racing na Argentina, de forma com que a volta da Recopa
seja meramente ilustrativa no Engenhão, no Newton Santos. Porque, dependendo de quanto for o placar lá em Avejaneda, você acha que esse time que enfrentou o Bangu, vamos esquecer, enfrentou o Nova Iguaçu, quer dizer, vamos esquecer o Madureira, foi time misto, reserva, né? Vamos botar o Bangu. Bangu não, Nova Iguaçu, desculpa. Esse time que tomou um pau do Nova Iguaçu. Esse time que tomou um pau do Flamengo na Supercopa, não viu a cor da bola. Esse time que sofreu, suou sangue para empatar, para ganhar no último lance do jogo contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita, desculpa. Nova Iguaçu em Bangu. Esse bando em campo tem condição de enfrentar um time que vem numa boa sequência, uma boa pegada. O Racing hoje está jogando um bom futebol, está com ritmo de jogo, está voando. A parte física está voando, 100%. Já seria difícil com um elenco, vamos dizer assim, inteiro aí, bem armado, bem reforçado, mas vindo de pré-temporada. Seria uma questão de... A técnica teria que sobressair a parte física. Agora, como é que vai fazer a técnica sobressair a parte física se boa parte dos jogadores foram embora e não veio reposição à altura ainda? E a parte tática? Vamos levar um banho tático? Os técnicos argentinos, atualmente, são muito melhores que os brasileiros. E a gente nem um técnico tem. Então, tá periclitante a parada. Estou realmente preocupado, não em perder pro Racing ou perder pro Flamengo. Estou preocupado em tomar um banho de bola dos dois. Tanto quarta-feira agora, quanto pro Racing no dia 20. É dia 20 já. Daqui a 10 dias. 10 dias para começar a final da Recopa. Preocupante. E aí eu tenho que ver a notícia, né? Eu vou até ler com vocês aqui. Notícia saiu no Fogão Net, mas eles só replicaram a notícia. Não foram eles a fonte da notícia. É o blog do Diogo Dantas, do O Globo, que noticiou isso. Salário de 3 milhões de reais pedido por Roberto Mantini é empecilho para Botafogo. E aí eu acho que é de enfiar a faca no... e rasgar. Se alguém no Botafogo achava que o Mantini, com o euro a R$6, lembrando que o Mantini não é brasileiro, ele é italiano, ele pensa, ganha, vive e paga as coisas em euro. O euro está R$6. Quanto que é 3 milhões dividido por 6? É meio milhão, é 500 mil. 500 mil euros. Quem aí achava que o Mantini ia pedir um valor abaixo de 500 mil euros por mês? Quem? Mantini ganhou Eurocopa, treinou seleção italiana, treinou Manchester City e tudo mais. Esse cara ia pedir menos de 500 mil euros? Sério? Vamos puxar um pouquinho pro passado. O Arthur Jorge ganhava 1 milhão e esse ano, se tivesse ficado, ganharia 2 milhões de reais por mês. O Mantini pediu 3. Quem ia pagar 2 pro Arthur Jorge, paga 3 pro Mantini sorrindo. São técnicos de prateleiras bem diferentes, meu pessoal. Não vamos cair na histeria de querer pensar que o Mantini aceitaria um salário de Arthur Jorge. Pelo amor de Deus. Isso não tem o mínimo cabimento. Vamos lá. Atrás de um treinador para 2025, o Botafogo tem Roberto Mantini o favorito, mas há um porém. De acordo com o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, nessa segunda-feira, hoje, dia 10, o técnico italiano pede 6 milhões de euros líquidos por temporada, o que dá mais ou menos 36,2 milhões por ano, o que dá um valor mensal um pouquinho acima de 3 milhões, né, de reais ali, em média, né, que o euro varia e tal, tá ali na média dos 3 milhões de reais por mês, similar ao salário de Abel Ferreira no Palmeiras. Ou seja, isso mostra que tem time brasileiro pagando um valor próximo a isso no Brasil atualmente, e que você pagava um valor, lógico, era 1/3 do que ele está pedindo, mas pagaria esse ano com as metas batidas, que o Arthur Jorge bateu meta de ganhar brasileiro, Libertadores, bateu as metas, esse ano ele ganharia 2 milhões por mês, gente.
O Mancini pediu 3. Aposto que ele ganhava muito mais que isso nos outros times. Ou seja, se ele pediu os 3 milhões por mês, quer dizer que ele topou o projeto, que ele gostou, que ele aceitou treinar o Botafogo. Ou seja, paga logo. Porque se você me falar que estava achando que o Mancini ia pedir menos que isso por mês, aí eu tenho que, infelizmente, com dor no coração, começar a rever a minha opinião sobre o profissionalismo, a capacidade do Textor e os que rodeiam ele. Porque eu já estava contando com esse valor ou um pouquinho mais que isso. Já pensando numa desvalorização do Mancini, porque ele não está no auge da carreira. Então eu estava pensando no valor inferior, né, do que ele ganhou os últimos trabalhos dele. Então, já baixando ali, estava pensando ali entre 500 mil euros, 700 mil euros e tal, por aí. Você vai buscar um cara como Mancini e não está pronto para pagar esse valor, pelo amor de Deus. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, vários valores diferentes. Cabe todos os bolsos, você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço de qualidade para você todos os dias. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.